Amém, igreja? Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém, amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. João capítulo 9, quem achou diga amém. A palavra de Deus diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra. Jesus cuspiu aonde, igreja? E a lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá e lave-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não. Mas se parece com ele, o homem dizia. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez a lama e passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. E então eu fui e lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: aonde está ele? E ele respondeu: não sei. Agora vai comigo até o verso de número 24. Dá um pouco de teclado aqui nesse retorno para mim. Aumenta um pouquinho mais e... Mike. Verso de número 24. Amém? Verso de número 4 diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe perguntaram: diga-me a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: era cego e agora eu vejo. Não, vou repetir para você dar um glória bem claro. Estava todo mundo perguntando: quem é esse homem? E ele respondeu: eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei: eu era cego e ele me curou. Meu Deus! Amém, tome assento, glorificando o nome do Senhor. Quantos acreditam que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida? Diga amém. Deixa o coração aberto para que Deus possa ministrar, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para receber a tua palavra. Pai amado, perdoa, Pai, pelas minhas fraquezas, perdoa pelos meus erros. Pai amado, agora assume a tribuna e fala com a tua igreja aquilo, ó Pai, que o Senhor precisa falar. Nos dê um direcionamento, ó Pai, reaviva, Pai, os nossos corações. Nós queremos sair daqui alinhados, Senhor, através da tua palavra. Nós queremos sair daqui cheio do teu Espírito Santo. Então, Senhor, aonde tiver um coração disposto, Senhor, a receber uma palavra do Senhor, aonde tiver um coração ligado no trono de Deus agora nesse momento, o Senhor possa adentrar agora, Pai, e começar, Senhor, a trabalhar no coração das pessoas, para que essa palavra, Pai, implante no coração e possa gerar frutos, que possa crescer e frutificar, para que o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus, amém? Eu vou ser muito breve com essa pregação. Mas eu queria que você ficasse atento, amém? Vai ser rapidinho, mas Deus falou algo muito poderoso sobre o meu coração, sobre essa palavra. Vamos lá. Nós estamos falando aqui de um cego que a palavra ela não menciona o nome dele. Por a palavra não mencionar o nome desse cego, nos faz entender que o nome dele não era tão importante como
o seu problema. Você observa que é mencionado a cegueira, mas não é mencionado o nome do rapaz. Que nos dá de entender que, de fato, João, quando escreve essa palavra, ele queria que nós entendêssemos que o ponto principal aqui era a cegueira desse homem. E Jesus está passeando e ele enxerga esse cego. Esse cego, ele tinha um problema, como muitos tinham um problema naquela época. Esse cego, ele tinha uma doença de nascença. É diferente de uma pessoa que nasceu e com certo tempo ficou cego. Não, ele nunca enxergou. Esse cego é um cego que desde quando ele nasceu, ele era cego. E era muito comum naquela época, pessoas que não fossem bem fisicamente, talvez aleijados de uma perna, de um braço, uma pessoa que fosse cega ou muda, elas sofressem um pouco de preconceito, a ponto de as pessoas não querer receber pessoas assim nas sinagogas. Escuta, presta atenção. Esse cego, ele era proibido de adentrar as sinagogas. Os religiosos, os chefes de estado daquela época, os pastores, os líderes, olhavam para esse cego e via ele como uma pessoa defeituosa. Então entenda comigo, nós temos um cego que é cego de nascença e ele é impedido de entrar na sinagoga. Aí sabe o que eu aprendo com isso? E a primeira palavra que eu já quero liberar aqui essa noite, Diego, é que muitas das vezes as pessoas querem impedir a gente de acessar até o templo onde está Deus. É por isso que Jesus está passeando, e quando você é impedido de ir até Deus, Deus vai até você. As pessoas não queriam que ele entrasse na sinagoga. As pessoas não queriam que ele tivesse acesso à sua cura, porque talvez, se ele tivesse entrado, Deus podia curar ele lá dentro. E pelo fato de ele não ter acesso à sinagoga, o texto vai dizer que Jesus viu esse homem. Aí logo em seguida, os evangelistas, os discípulos, começam a questionar Jesus por que esse rapaz era cego. Entenda que nós temos o mesmo cenário. Jesus enxerga o rapaz e também os discípulos. Só que João, quando vai escrever essa passagem, ele não relata sobre os evangelistas enxergarem esse rapaz. Você vai ver que somente ele cita que Jesus viu o homem. Espera aí, se os discípulos estão com Jesus e Jesus está enxergando o homem e os discípulos não, então os discípulos começam a indagar Jesus por que esse cego está sobre aquela situação. Se é porque ele estava em pecado, Diego, ou se eram os pais deles que estavam em pecado. Sabe por quê? Porque o ser humano tende a enxergar as nossas fraquezas, está mais preocupado com a causa. E Jesus não. Jesus, diferente dos discípulos, eles não enxergam a deficiência, ele enxerga o homem sobre a frente dele. Jesus, ele não está preocupado com as suas limitações. Eu vou falar. Jesus não está preocupado com a sua fraqueza, com o seu dia difícil, dia ruim, não. Jesus está mais interessado naquilo que você carrega dentro, porque ele já te viu além dos seus problemas. Não, Jesus já te viu além das suas dificuldades. Eu sei que tem dias que é difícil, parece que não vai dar certo, mas Jesus já te viu depois desse problema. Não, Jesus já te viu além das suas dificuldades. Prova disso, Jesus está no monte orando. Os discípulos estão atravessando o mar e de repente vem uma tempestade. Sim ou não? Quem lembra dessa passagem? Jesus desce do monte e sobre as águas eles vão até os discípulos. E no meio do caminho Pedro vem até Jesus. Não é assim? E de repente Pedro começa a afundar. O natural seria Jesus chegar para Pedro e perguntar: Pedro, por que você está afundando? Foi isso que os discípulos fizeram. Os discípulos viram o cego naquela situação e logo foi perguntar o porquê que ele estava cego daquela maneira. Só que Jesus é diferente dos discípulos. Pedro está afundando, Jesus estende a mão, levanta o Pedro e depois acusa aquilo que ele estava faltando. Não, você não entendeu quão é poderosa essa palavra. Pedro está afundando e Jesus estende a mão e depois pergunta: homem de pequena fé. Qual era o problema de Pedro? Era a falta de fé.
Mas o meu Deus primeiro estende a mão, te levanta, te coloca na posição e depois fala para você o que você precisa fazer para se curar daquilo que você precisa. É por isso que o nosso Deus é assim. Em Êxodo, o povo está sofrendo, está em cativo. Deus escuta o sofrimento do povo, desce e liberta o povo do cativeiro. Porque Deus, ele não está preocupado com a causa, ele está preocupado com a sua recuperação. E nós estamos num cenário aqui, aonde o cego não tem quem o ajudar, não tem quem faça por ele, é somente ele. E a única esperança que ele tinha era que alguém pudesse fazer por ele aquilo que ele não tem condições de fazer. Aí de repente Jesus enxerga o cego naquela situação, vai até o teu encontro, e o olhar de Jesus para o homem era um olhar diferente, era um olhar de misericórdia. Irmão, quantas vezes nós precisamos desse olhar de Jesus para nós? Quantas vezes nós precisamos essa misericórdia que foi alcançada sobre a vida desse cego? Muitas das vezes eu e você precisamos dessa misericórdia. E aí sabe o que eu acho interessante? Que os discípulos aqui, nessa situação, representam muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas que estão ao nosso redor vão sempre enxergar o nosso momento de fraqueza. Cara, eu vou falar algo aqui muito sério. Eu já passei por isso. Eu já passei por momentos que eu fraquejei, que eu errei. Todo mundo é ser humano, tem a oportunidade de errar. Só que vira e mexe, as pessoas que não convivem contigo e não sabem do propósito que você carrega, vai querer te levar até o lugar da sua fraqueza. É por isso que tem gente que não suporta ver você crescendo na vida. É por isso que incomoda o teu jeito de superar. Está tudo dando errado, mas mesmo assim você ainda permanece de fé. É o segredo da superação. Não entra na cabeça das pessoas você conseguir sobreviver sobre aquilo que você está passando. Vamos adiante. Aí Jesus está vendo o cego. Aí sabe o que eu acho interessante dessa palavra? Que Jesus vai fazer algo que ele nunca fez. Jesus, todo lugar que ele chegava, que havia um problema, ele dava uma ordem e tinha que acontecer. Essa semana eu vi até um podcast e eu achei interessante que o pregador falou nesse podcast. Ele falava assim: Jesus nunca precisou orar para que o milagre acontecesse. Ele chegava e dava uma ordem, porque ele orava antes. Milagre você não ora, você dá uma ordem e ele tem que acontecer. Problema nosso, sabe o que é? É porque você já orou uma vez, já orou duas, você já pediu 3 e Deus está esperando você dar a ordem para que aconteça aquilo que você precisa. Escuta, às vezes nós caímos nesse erro, não é assim? Ficamos orando pela mesma coisa, hora de manhã, hora à tarde, hora à noite, de madrugada dobra o joelho e Deus está esperando você dar a ordem para que o problema aconteça, para que o problema se resolva. É oração e ação. Então quando Jesus chegava no cenário, ele não orava, ele dava uma ordem. Só que nesse cenário, é um cenário diferente. Ele, antes de dar uma ordem, ele primeiro cospe no chão. Escuta, nós somos feitos de matéria, terra. O ser humano foi feito do pó da terra, não é isso? E Deus cospe no chão. O que Deus está querendo nos ensinar aqui é que ele estava unindo aquilo que é frágil, aquilo que é fraco, com aquilo que é eterno. Quando Deus cospe no chão, a ação de Jesus ao cuspir no chão é como se ele estivesse unindo aquilo que é terreno com aquilo que é divino. Ele tira o que é divino de dentro dele e cospe no chão naquilo que é terreno. Aí lá vai, e você recebe se você quiser. Você até trabalha, você até ora, você busca, você faz tudo o que está no seu alcance, mas na hora de fazer o milagre, você está colocando força onde não deveria, porque a parte da terra quem faz é você, mas a parte do céu quem faz é Jesus. Está lutando
lutando para as coisas dar certo, está fazendo tudo correto, está trabalhando, está levantando cedo, está se esforçando, está se entregando, está estudando, mas está se esquecendo que quem faz o milagre é Ele. Eu vi a Duda falar sobre a oferta aqui, e ela está chegando agora na vida de adulto de uma vez. E na vida de adulto a gente tem alguns desafios. E você viu ela falando aqui que está trabalhando agora de manhã até de madrugada. Ela está fazendo o papel dela, que é o papel que nós precisamos fazer aqui na terra. Só que se ela não alinhar a força de vontade que ela tem de trabalhar nessa terra com a força que precisa vir dos céus, aí veja o cenário. Jesus está agachado no chão, cuspiu no chão e está fazendo uma massa. E o cego está cego, não está vendo. Mas o fato de o cego estar cego e não enxergar, Jesus está deixando de fazer aquilo que é preciso para que ele alcance o milagre? O cego está de pé e ele não enxerga. Ele não está vendo nada, mas tem algo acontecendo. Jesus está agachado e está mexendo o cuspe, está fazendo uma lama. Escuta, olha para mim. Está tudo dando difícil, parece que nada está dando certo, né, Diego? Só que deixa eu te falar um negócio. Jesus está trabalhando na sua vida. Jesus está se movendo em teu favor. Mesmo que você ainda não esteja vendo, não significa que Ele não está trabalhando. Mesmo que você ainda não tenha acesso, Ele já está movendo ao seu favor. Ele está unindo aquilo que é terreno com aquilo que é divino, para poder realizar aquilo que Ele te prometeu. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida, que à medida que você buscar aquilo que você está clamando, pedindo a Deus, Ele vai alinhar a vontade que é dEle, o sobrenatural com aquilo que é terreno, para fazer você vencer as suas dificuldades. A terra precisa se moldar aquilo que é divino, e a terra responde o que é divino. Aí Jesus, ele unta o cuspe, passa nos olhos do cego. O cego voltou a enxergar? Não. Jesus fez aquilo que precisava ser feito, e ainda assim o cego ainda não voltou a enxergar. Aí Jesus dá o quê? Um direcionamento. Aí Jesus fala para ele: vai até o tanque de Siloé, que significa enviado. O cego não está enxergando, mas ele ouviu uma voz de comando. Sabe qual é o nosso problema? Jesus, ele já até cuspiu na terra, fez a lama, passou nos seus olhos, e ele está clamando para que você marche, e você ainda continua parado. É como se fosse a voz do GPS, sabe? Você coloca ali o destino, e se você vira à esquerda, ele vai falar o quê? Recalculando a rota, para que você volta para a rota que você saiu. É como se Jesus estivesse dizendo para nós essa noite: eu já dei um direcionamento, já dei um comando, mas você ainda continua parado, você ainda continua estagnado, você ainda continua sem se movimentar. E o problema de quem não se movimenta é que permanece ainda cego. Meu Deus, é muito poderoso o que eu vou dizer aqui para você, mas eu nunca vi o céu se mover em favor de alguém que se permanece parado. Quer viver milagre? Comece a andar, comece a se movimentar. À medida que você se movimenta, o céu responde à sua ação. Você se movimenta e o céu faz algo em teu favor. O problema é que questionar, todo mundo questiona. Reclamar, todo mundo reclama. E o que faz você diferente daqueles que reclamam é que você se põe de pé, ouve uma voz e vai até o tanque lavar o rosto. O que nos difere daqueles que estão parados é a nossa movimentação. O segredo do crente não é caminhar enxergando, mas é caminhar ouvindo.
Ouvir a voz de comando de Deus faz total diferença para aquele que quer viver um milagre. Aquele que precisa abrir os olhos precisa se movimentar. Precisa dar passos em direção ao envio. Qual é o teu envio? Qual é o teu envio, Diego? Se eu perguntar aqui na individualidade, todo mundo sabe para que nasceu. Porque Deus não deixa ninguém enganado. Deus já falou para você o que Ele quer com a sua vida. O problema é que você não se movimenta. O problema é que você não tem coragem de ir até o tanque. Porque chegar até o tanque vai permitir que você enxergue coisas que você nunca enxergou. Meu Deus. Você ouve uma voz de comando. Isso é o suficiente para que você vá até o tanque de envio. Mas para você voltar do tanque de envio, enviando, enxergando e entendendo, você vai ter que lavar o rosto. Escuta. Jesus está mexendo a lama aqui. E o cego está de pé. Não é assim? Só que existe uma diferença. Quando ele chega no tanque, o que ele tem que fazer para lavar o rosto? Ele tem que se curvar para pegar água e lavar o rosto. Escuta. Perante aos homens, você ainda permanece de pé. Mas perante ao milagre de Deus, para você alcançar, você vai ter que se curvar. Aí o problema está aí, né? Porque muitos querem viver o milagre, mas poucos têm a capacidade de se curvar. Vai doer um pouco, eu vou dizer agora, mas eu vou ter que falar. Tem gente que não vai viver o milagre porque é orgulhoso demais para poder enxergar para você os próprios defeitos. Você engana todo mundo, mas você não engana Deus. O teu jeito de ser precisa mudar para que Deus possa agir na tua vida. Escuta! Diante dos homens você se permanece firme, de pé. Ninguém precisa te humilhar. Você nasceu para fazer isso, mas perante a Deus, o seu coração aquebrantado vai fazer toda a diferença com o milagre que você vai viver. Nós somos o pó da terra. Quando Jesus cospe no chão, é como se ele estivesse amolecendo a terra. É como se ele estivesse ali, amassando o barro. Aí o problema é que tem muita gente fugindo desse aquebrantamento. Tem muita gente fugindo desse momento de intimidade com você e Deus. Você é duro, você é forte no trabalho, você é forte em casa, você é guerreiro nas suas coisas do dia a dia, você faz tudo o que é preciso, mas com Deus não funciona. Se você quiser alcançar milagre, você precisa se aquebrantar na presença de Jesus. Eu não estou falando aqui de um momento emocional, que agora você vai chegar aqui, né? Não, aquebrantamento de verdade. É ouvir a voz de Deus, é abastecer daquilo que te edifica, buscar a Deus enquanto é tempo, ouvir a voz de comando, entender aonde Deus está querendo te levar. Pior do que um cego físico é um cego espiritual, que está na igreja todo dia, mas não sabe o que Deus quer com a vida dele. Está buscando, mas não sabe para onde está indo. Está se entregando, mas não sabe o que Deus quer. Escuta, Deus não te chamou só para esquentar banco de cadeira. Eu ainda vou ser um pouco mais ousado. Deus não te chamou só para pregar num púlpito como esse. Deus não te chamou só para tocar. Deus não te chamou só para liderar. Não. Existe um propósito maior sobre a tua vida, muito mais além do que uma hora de culto. É muito mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vivendo uma grande comissão. Hoje o pastor Mike, ele compartilhou algo comigo, algo que ele viu na internet. Era um senhor já de idade, tipo da minha idade, idade do Hélio, e ele estava beijando na sua filha na boca, como se estivesse beijando a sua esposa. Te assusta? É o fim dos tempos. E Deus está te preparando para poder você viver algo diferente, fazer a diferença nessa terra, pregar aonde for preciso, falar o que for preciso, mas para isso você precisa estar enxergando. Trabalhar todo mundo quer trabalhar, fazer todo mundo quer fazer, mas para fazer tem que fazer diferente. Tem que absorver aquilo que Jesus está mandando e escutar e aceitar o direcionamento.
Tem muita gente que já chegou na parte da lama, está com os olhos tudo cheio de lama, mas se recusa a ir até o tanque. E pior do que você ficar cego é você ficar com o olho cheio de lama, sem saber para onde ir, ouvindo o que os outros estão dizendo. É por isso que incomodou tanto o cego voltar a enxergar. Não era porque ele era bonito, e não era porque ele era especial. E assim como os discípulos indagaram Jesus, por que ele nasceu cego, e Jesus dá a resposta. E a resposta de Jesus para os discípulos é muito simples. E é a mesma resposta que eu dou para a tua vida hoje. Deus permitiu que você atravessasse por certos campos e alcançasse algumas coisas. Não foi para você ser o melhor da tua turma, não foi para você ser o melhor do teu emprego, não foi para você evoluir a ponto de todo mundo. Não. Nós estamos aqui só por uma causa exclusiva, e dessa causa Ele não abre mão. Tudo que acontece na sua vida precisa glorificar o nome de Deus. É por isso que muita gente não alcança o milagre, porque está achando que tudo que Deus está fazendo é para o seu bem prazer, é para as suas regalias, é para as suas vontades. Escuta, Deus vai fazer você passar naquele concurso, mas esse concurso precisa glorificar o nome do Senhor. Deus vai te promover no trabalho, mas essa vaga precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou te contar um segredo. Eu sei que aqui tem pais, tem mães, eu sei que aqui tem filhos, e todos nós queremos ver os nossos filhos encaminhados, queremos ver as nossas mães bem, não é assim? Mas quando você chegar em casa, você vai contar um segredo para o teu filho, você vai contar um segredo para tua mãe. Mãe, você quer dar bem na vida? Você quer sair dessa situação? Faz um propósito com Deus e diz para Ele que quando você passar nesse concurso, o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. Deus está abrindo uma porta sobre a tua vida, mas é para que o nome dEle seja glorificado. Ou você acha que Deus abriu e te entregou aquela porta do salão, Cíntia, para você ser uma empresária de sucesso? Ele te entregou aquela chave, é para quando as pessoas adentrarem aquela porta, sentir que Ele está sobre aquele lugar, e o nome dEle vai ser glorificado nessa porta que Ele te abriu. O segredo do nosso sucesso é apontar para Jesus aquilo que nós fazemos. Quer pregar? Pregue bem, seja o melhor naquilo que você está para fazer, mas faça isso para a glória de Deus. Quer ser promovido? Seja. Que Deus prospere você ainda mais, que Deus te dê tudo aquilo que o seu coração almeja, mas que isso glorifique o nome do Senhor. Que no momento certo, quando Deus, porque Deus Ele vai exigir de você aquilo que Ele te entregou. Deixa eu te perguntar, tem a capacidade de entregar? Quando Deus pede a Abraão e Isaac, Ele podia ter pedido Ismael. Só que o filho da promessa, o filho que Deus prometeu foi Isaac, não foi Ismael. Por isso que Ele diz, pega o seu filho, o seu único filho, e leve para o monte, e lá você vai sacrificar o seu filho, porque Deus só tem coragem de pedir aquilo que Ele te entregou. É por isso que tudo aquilo que Ele te entregou precisa glorificar o nome dEle, que faz você ter uma consciência de aquilo que você tem não é seu, é dEle. Por incrível que pareça, tem gente que vai passar a vida toda fazendo uma faculdade para descobrir no final do seu curso que Deus ia usar aquilo ali para fazer você fazer outra coisa. Não é o seu curso. Eu já presenciei um testemunho assim. O cara fez uma faculdade de Direito a vida inteira, estudou 5 anos, perdeu noites de sono, passou em concurso, fez tudo que um ser humano que estuda muito deseja fazer. Quando ele chegou no final do seu curso e passou no concurso, Deus pediu para ele aquilo que ele tinha pedido para Deus. E ele deixou de advogar, ele deixou de operar como advogado para se tornar um pastor. Aí eu te pergunto, aquelas pessoas que estão ao seu redor, sua família, seu irmão, seu pai, sua mãe, o pai e a mãe dele ficou louco,
não aceitou, não quis, mas hoje ele pastoreia uma das maiores igrejas de São Paulo. Mesmo que pareça loucura para aqueles que estão de fora, você precisa fazer aquilo que Deus está te pedindo para que você faça. Ah não, eu vou falar um pouco mais rasgado. Mesmo que quem está de fora não entenda aquilo que você está fazendo, se Deus pediu para que você fizesse, faça. Porque se Deus te chamou, Ele te garante, Ele te sustenta, Ele vai fazer você prosperar naquilo que Ele te chamou para fazer. Eu não vou dizer para você que é fácil abrir mão de uma faculdade, né, meu amor? De pedagogia, deixar de exercer uma profissão para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Daiane também ouviu isso, que ela era louca, que ela tinha que trabalhar, tinha que exercer aquilo que ela estudou. Mas no final, sempre vai ser prazeroso fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso não te dê dinheiro, mesmo que não te dê visibilidade, você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Interessante do cego, porque ele só conseguiu chegar no tanque porque ele ouviu a voz de Deus. Uma vez eu preguei aqui e eu usei uma metáfora. Quando nós estamos numa piscina, nós mergulhamos tanto que quem está de fora grita e a gente não ouve. O problema é que nós estamos vivendo numa geração que todo mundo tem opinião de tudo. Se você perguntar aqui para 5, 10 pessoas, cada um vai te dar uma resposta diferente. É por isso que, como nunca antes, você precisa ouvir a voz de Deus. Eu não sei como é que alguém consegue caminhar os seus dias, viver a sua vida sem ouvir a voz de Deus. É muito importante você ouvir a voz de Deus. Quer seja que essa voz te alegra, quer seja que ela te deixe triste por um momento, você precisa ouvir a voz de Deus. Essa semana eu tive uma experiência incrível. Eu gosto muito de ouvir a voz de Deus. E Deus fala comigo de várias maneiras. Fala através de sonhos. Deus fala comigo eu caminhando na rua, eu vendo uma paisagem. Eu busco sempre estar ouvindo aquilo que Deus fala ao meu respeito. Só que essa semana eu tive uma experiência diferente. Eu acordei pela manhã e eu escutei uma voz nítida falando no meu ouvido. E o interessante é que Deus falou comigo algo que não é normal. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Então se tornou mais interessante ainda. Eu ouvi Deus falar nitidamente ao meu ouvido uma palavra chamada Afatá e Kalel. Efatá e Kalel. Eu acordei de manhã e eu falei assim, o que significa essa palavra? Eu sei que essa palavra, ela não está escrita em português. E aí eu joguei no Google para saber o que significava Efatá e Kalel e não apareceu muita coisa. Apareceu que essa palavra ela vinha de um termo grego. Aí eu fui e pedi para ele traduzir o grego para o português. E o que essa palavra significava era Efatá estava dizendo que Deus estava me chamando para uma grande obra e que esse chamado era para um envio. E Kalel estava significando que Deus ia me dar um recurso necessário para que eu alcançasse aquilo que Ele estava me chamando para fazer. Eu não sei se você entende a dimensão do que eu estou dizendo aqui, mas o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui é: eu já te chamei, eu já te dei um direcionamento. Agora eu preciso que você se levante e vai até o tanque, porque depois do tanque vai haver um envio. A nossa ação de se levantar e ir até o tanque vai fazer você viver coisas extraordinárias. Mas você precisa ter ação, fazer o que você não faz. E o que eu não faço, pastor? Orar, buscar, jejuar. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. É um tempo único, Diego. É um tempo decisivo. Ou você se levanta e se posiciona agora. Eu sinto muito, Jesus está voltando. Uma cena como essa que nós vimos de um pai beijar o filho, isso é o fim dos tempos. Estamos vivendo tempos piores do que Sodoma e Gomorra. Isso é sinal de que Jesus está às portas. Jesus está voltando. E você precisa estar com o ouvido alinhado à voz de Deus, para você viver os planos e os projetos de Deus para a sua vida e para a sua família.
é um tempo único e oportuno. Você não terá outro tempo. Você não terá uma outra oportunidade. Ou você se levanta agora e vai até o tanque de envio, ou você vai ficar estagnado, parado, paralisado. E o problema de você ficar parado, paralisado, é que você não vai voltar a enxergar. Os seus olhos só vão se abrir quando você for até o tanque do envio. Mas Deus irá fazer na sua vida aquilo que é necessário para que você alcance esse envio. Eu profetizo sobre a tua vida que todo aquele projeto que Deus colocou sobre a tua casa, sobre a tua família irá acontecer. Porque a partir de hoje você vai se levantar. Deus irá te conduzir até o tanque de Siloé. Para quê, pastor? Para te enviar aonde for necessário, quer seja na tua faculdade, quer seja no teu trabalho, na tua casa. Deus irá te enviar para um projeto maior. Aí lá no verso de número 24. Então chamaram ele pela segunda vez. Pela segunda vez, porque quem vê você evoluindo naquilo que Deus te chamou, não acredita que você tem a capacidade de superar os seus defeitos. Não entra na cabeça de alguém, Juan, que você pode fazer algo extraordinário. Por quê? Porque as pessoas conhecem a nossa fraqueza, os nossos defeitos. As pessoas têm mania de te medir por aquilo que acham que você é. Mas Deus, Ele não te enxerga assim. É por isso que as pessoas se indagaram, tiveram que perguntar pela segunda vez, porque para eles não acreditavam que aquela pessoa que eles estavam vendo era aquela mesma pessoa que ficava pedindo esmola na porta do templo. Ah, meu irmão, o que Deus vai fazer na tua vida é tão poderoso, que aqueles que estão de fora, eles vão se indagar, não vai ser nenhuma, nem duas, nem três vezes, porque o meu Deus é capaz de surpreender aqueles que estão analisando a tua vida. E não pense em você que não tem ninguém te observando. Nós estamos sendo observados 24 horas por dia. Mas o fato de te olharem não muda aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que estão te observando vão ter que engolir o que Deus vai fazer sobre a tua casa. Quer eles queira, quer eles não queira, porque uma palavra já foi liberada. Qual é a palavra? Vai até o tanque e lave os teus olhos, porque eu estou pronto para te enviar, diz o Senhor, para a tua vida. Está na hora de subir o degrau. Está na hora de aumentar a régua, como já foi falado sobre esse altar. Está na hora de subir de nível. Está na hora de se aprofundar, de buscar mais. Não dá mais para viver no raso. Deus está te chamando para um novo tempo. Tempo de quê, pastor? De intimidade, de relacionamento, de pregar melhor, de cantar melhor, de buscar melhor. Deus está te dando uma oportunidade de fazer algo especial. Ele conta com a sua casa, com você, com a sua vida. Deus está à procura de você mesmo. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Não. Deus vai usar você. Não importa as suas limitações. Não importa se você está cego, aleijado, se você está caxingando. Não importa não. Porque Deus já preparou a lama, já passou nos seus olhos. O que Ele espera é só que você vai até o tanque e lava os seus olhos para você voltar a enxergar. Ah, meu amigo, como é bom voltar a enxergar. Como é bom ver Deus falar conosco. Como é bom ver Deus desenhar os projetos dele sobre a nossa vida. Como é bom viver e ouvir Deus nos dar um direcionamento. É bom demais. É muito bom viajar. Eu quero que você pense na coisa que você acha melhor, né, Alexandre? Viajar para Paris é muito bom, né? Mas ouvir a voz de Deus, ouvir um direcionamento de Jesus. Deixa eu te falar, meu amigo, não tem trabalho, não tem carro, não tem casa, não tem viagem, não tem nada que substitua você viver ouvindo a voz de Deus. Amém ou não amém? Fique de pé no seu lugar.
Feche seus olhos. Quando Jesus ele abaixa para fazer a lama, ele não fala nada para o cego. Jesus prepara tudo primeiro para depois aplicar o milagre. Agora parece que está tudo comum. Não tem nada de sobrenatural, não tem bateria tocando, não tem teclado. Os meninos vão começar a cantar daqui a pouco, mas está tudo normal. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando em seu favor. Deus já está movimentando as águas em seu favor. Deus ele já está operando um milagre sobre a tua vida. Por mais que você ainda não esteja enxergando, já está acontecendo. Quando você menos esperar, o milagre já aconteceu. Você não vê, você não ouve, mas Ele está fazendo. Você não sente, você às vezes até está fraco, você às vezes até não acredita, mas Ele está operando, Ele está fazendo. Por mais que tudo pareça estar dando errado, Ele está trabalhando em teu favor. O milagre de Deus acontece no dia comum, eu já falei isso aqui. É impressionante como Deus trabalha. Escuta, nunca vai ser como você imagina. Nunca vai ser como você quer. Porque Deus tem o poder de nos surpreender. Talvez o que os discípulos esperavam era que Jesus virasse para aquele cego e falasse: volte a enxergar. Ele já tinha visto isso, Danilo. Jesus já havia feito outros milagres. Mas não vai ser como você imagina. Não vai ser como você espera. Porque Deus, além de fazer milagre, Ele tem um poder de nos surpreender. Além de liberar um milagre sobre a tua casa, Ele ainda vai surpreender tua vida. Ah, poucas pessoas receberam. Levanta sua mão, eu vou profetizar. Enquanto você está aqui nesse dia normal, natural, na quarta mais de Deus, enquanto você está aqui com a sua família, Deus está operando um milagre. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja enxergando, Deus está trabalhando em teu favor. E tem mais, Ele irá surpreender tua casa. Não vai ser como você quer, mas Ele está trabalhando. Eu sinto a graça sobre esse altar. Deus está trabalhando em teu favor. E ainda no ano de 2026 você irá contemplar o milagre, diz o Senhor. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e aplauda o nome de Jesus.